seja, nem tudo se estabelece como lógica. Não é porque a gente, por exemplo, é crente, está aqui ministrando, que a gente é perfeito. O que eu estou falando aqui, literalmente, é um ferido tentando lidar com feridos. Essa mensagem que eu ministro não vai deixar de ser menos mensagem quando eu deixar de ser eu. Ela permanece mensagem. Por isso, se amanhã eu tiver caído, detonado, não diga, oh, não valeu nada aquela mensagem. Muito pelo contrário, ela é sempre maior do que eu. Por isso eu não prego para vocês, mas para mim e para minha família. Amém, irmãos? Percebe como é sério? Aqui no púlpito, a gente precisa lembrar de uma vez por todas, eu sei que vocês entendem, são uma igreja educada, mas é preciso lembrar, aqui no púlpito não há perfeitos. Meus irmãos, graça e paz, amém? Privilégio imenso estar aqui com vocês essa noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nesses dias. Quero louvar a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos dá de trabalharmos um tema tão importante, tão fundamental para a igreja. Minha gratidão, pastor Clóvis, mais uma vez, acima de tudo pela amizade, né? A amizade é o mais importante. A agenda é consequência, né? Mas a amizade é o mais importante, principalmente para quem tem saúde emocional, né? Então é um prazer estar com vocês nesses dias. A gente vai pensar ao longo dessas terças-feiras aí algumas coisas muito importantes que eu sei que vão mexer muito com a nossa cabeça, com o nosso coração. Então venha para cá já com o coração aberto, com a mente aberta para aprender. Amém, irmãos? Para a gente mexer em algumas coisas bem interessantes. Para quem não me conhece, eu sou pastor da IBNU, Batista das Nações Unidas. Eu sou mestre, tenho mestrado em teologia e estou terminando em ciências das religiões, trabalho com linguagens da religião. Análise do discurso, estética da recepção, semiótica das linguagens religiosas, esse tipo de coisa. E psicanalista, trabalho de fato com psicanálise, de uma orientação mais lacaniana, mas relaxem que eu não vou pirar, pelo menos vou tentar, né? E a gente vai conversar aqui esses dias sobre algo que é fundamental para a nossa constituição humana, psíquica, até espiritual, que é a saúde das nossas emoções. Para começar hoje, a gente vai começar nisso aqui, ó, aspectos fundamentais. E vamos lá em Eclesiastes. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler um texto que vai dos versos 15 até o verso 22. Eclesiastes capítulo 7, do 15 ao 22. Toda vez que eu venho a esta igreja, eu sempre venho com alguém da minha família. Ou venho com a minha esposa ou meu filho. Como não deu para eles virem hoje, eu trouxe meu irmão. Aquele cara bonitão que está ali é meu irmão. Vocês vão perceber que houve um pouco mais de melanina em mim do que nele, mas é meu irmão. Amém? É o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Eclesiastes 7, do 15 ao 22. Esse texto aí, irmãos, é um desses textos que a gente lê na Bíblia que desmontam a gente. Às vezes a gente passa rápido por esses textos, até porque Eclesiastes não é um texto que as pessoas costumam ler muito na igreja. Acho que perturba, né? Então eles gostam mais daqueles textos que eles podem transformar em analgésicos do sagrado. Esses daqui não, esses aqui são mais pesados. É aquela coisa mais densa. Então, é um texto tão interessante que eu vou ler ele em duas versões. A primeira aqui, na Almeida século 21, e depois a mensagem do Eugene Peterson, que é muito esclarecedora. Então, vamos na Almeida século 21 primeiro. Eclesiastes 7, do 15 ao 22, diz assim, ó. Nessa minha vida absurda, já vi de tudo. Ao justo que morre, apesar da sua justiça, e ao ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Não sejas justo demais, nem sábio demais, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas ímpio demais, nem sejas tolo, por que morrerias antes do tempo? Bom é reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes numa cidade. Pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te, pois tu sabes também que muitas vezes criticastes outros. Fica difícil de falar amém depois da leitura dessa, né? E você vai ver como vai piorar. O que eu trouxe na versão A Mensagem do Eugene Peterson. Alguém conhece essa versão aqui? A Mensagem?
Olha que versão incrível. É uma versão que simplesmente é um produto de quase 40 anos de ministério pastoral de Eugene Peterson nos Estados Unidos, no Canadá, traduzindo esses textos direto do original, mantendo uma versão um pouco mais poética, tanto que ele, nas últimas entrevistas que ele deu a respeito dessa Bíblia, ele se propunha dizer que ela não era nenhuma tradução, mas uma versão. E isso é interessante porque esclarece muito, amplia muito o significado. O mesmo texto que eu li, Eclesiastes 7, do 15 ao 22, na versão do Peterson, diz assim, ó: já vi de tudo nessa minha vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente, e um traste de gente que respira maldade viver até dizer chega. Portanto, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldades. Mas tome cuidado, tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade. Olha que frase. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. A sabedoria dá mais força a um sábio que 10 homens fortes a uma cidade. Não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. Aí olha que tremendo, guarda no seu coração isso aqui, ó. Não fique bisbilhotando as conversas dos outros. E se a fofoca for sobre você? Não seria melhor não ouvi-la? Vai dizer que nunca falou mal de ninguém pelas costas? Olha que benção. Esse é o tipo de coisa que é muito nosso. Todos nós congregamos nessa dimensão de espiritualidade blasé. A gente gosta de viver nessa coisa de tomar lá da cá gospel, não tem? É nosso, faz parte da gente. Até porque aqui a gente poderia trabalhar com 2 dimensões de saúde emocional. Tanto a do indivíduo quanto a do corpo enquanto igreja e experiência comunitária. Porque indivíduos adoecidos também adoecem o corpo. E é importante demais que a gente perceba isso. São 2 links que a gente vai fazer aqui hoje. No sentido do indivíduo e no sentido da comunidade. Porque uma certeza eu sei que a gente tem aqui hoje. O mundo está doente. Você já percebeu isso? O mundo está doente, terrivelmente enfermo. E é uma doença letal. Deixa eu ver se eu vou me dar bem com esse negócio que deu. Olha lá. Somos uma sociedade, olha isso aí, ó, infectada pelo vírus da infelicidade, da ignorância e da indiferença. Olha para essa imagem aí, ó. São 3 poderosos inimigos da alma. Os vírus da infelicidade, da ignorância e da indiferença. Esse aqui, ó, é o tipo de doença que dificilmente você vai ver a igreja fazer campanha para Deus curar. Porque em muitos lugares isso alimenta a roda e o sistema. O sistema funciona por causa disso. Por causa das máscaras que a gente se acostuma a usar, por causa de frases que a gente usa apenas no meio evangeliquez, como se fosse quase uma espécie de segunda língua, o idioma que se fala por trás da máscara da hipocrisia. Essas coisas machucam as próprias comunicações da gente. As relações se tornam afetadas por esse tipo de coisa. Olha como é séria essa imagem aí, ó. Somos uma sociedade infectada pelos vírus da infelicidade, da ignorância e da indiferença. E, sinceramente, desses 3, a indiferença talvez seja o pior de todos. Porque a indiferença, você vê o próprio Deus reclamar disso com Israel. Quando Deus olha para Israel e diz, vocês não viraram o rosto para mim, vocês viraram as costas. Ou seja, vocês me trataram com indiferença. Seria mais ou menos o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Essa coisa de olhar para o outro e tratá-lo como se fosse menos do que gente. Nós estamos vivendo hoje o que alguns pesquisadores chamam de abundância vazia. É uma expressão estranha, mas é interessante. A Joan Chittister disse uma vez assim, ó, vez por outra, as pessoas são assaltadas por um estado de espírito em que o suficiente nunca é o suficiente. É verdade. Recentemente alguém pichou no muro lá em Goiânia. Felicidade é pouco, o que eu quero não tem nome. Imagina. Felicidade é pouco, o que eu quero não tem nome. Se Jesus chegasse agora para você e fizesse a pergunta que ele fez no Novo Testamento, o que você responderia? O que queres que te faça? Pensa numa pergunta difícil da gente responder no século 21. Porque a gente quer tudo e ao mesmo tempo não quer nada. Já viu essa cena aqui, ó? Na frente do closet, 712 ternos e diz, não tem nada para vestir. Não é estranho? A gente vive da abundância vazia. A gente tem muito, mas pouco do que a gente tem de fato é pertencimento. Daí vem tédio, posse sem desejo. Eu tenho, mas eu não sinto que quero. Eu até quero, mas eu não sei se posso. É aquela sensação de eu quero, pego, mastigo, mas não quero engolir. Essa sensação vai crescente o tempo todo. Daí que eu fico tão apaixonado pela posse, pelo possuir, que eu me torno alguém que abocanha realidades que não me pertencem o tempo todo.
Nesse nível, eu não me relaciono com você enquanto indivíduo. Eu me relaciono com você enquanto possibilidade. Se você pode me dar alguma coisa, se você pode abrir uma porta para mim. É aqui que eu caso meu filho com a sua filha, não porque eles se amam, mas porque você pode abrir portas lá na frente. É quase uma prostituição de luxo. Quando a gente faz isso, a gente esvazia conteúdos e deixa de ser gente. E isso afeta diretamente essa coisa em nós que se chama de alma, que quando toca na pele, arranha a alma. Está dando para entender, gente? Em todas as direções, o que a gente percebe hoje é uma espécie de sufocamento existencial, uma asfixia dos sonhos, o que eu chamo de paralisia da alma. Quer ver isso aqui? Ó? Eu coloquei uma ideia aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Somos a geração do Gaio invertido. Para quem não lê Bíblia aí, Gaio é um indivíduo que aparece lá na terceira epístola de João, um presbítero da igreja, uma bênção, um cara crente demais. Aí João abre dizendo para ele assim, ó, amado Gaio, eu desejo que todas as tuas coisas te vão tão bem, quanto tão bem vai a tua alma. Olha que coisa, é um dos elogios mais bonitos da fraseologia bíblica no Novo Testamento. Só que nós hoje conseguimos estragar isso. A gente é a geração do Gaio invertido. As nossas coisas até vão bem, mas a alma, não é? Tem gente que fala assim, como é que está seu filho? Ah, está muito bem, passou em Harvard, o cara ele já comprou uma casa nos Anéis de Saturno, num condomínio novo que abriu lá agora. Mas ele é cristão? Não, desviou uns tempo atrás aí, mas isso aí, ele está bem. As coisas vão bem, mas a alma é aquele pastor, aquele líder que tudo vai bem para ele na liderança, a igreja dele cresce, o sistema que ele está trabalhando é fantástico, tudo que ele toma como decisão flui bem. Mas quando ele chega em casa, que ele tira a gravata, que ele entra no quarto, ele desmonta. É aquele casal que entra na igreja como o casal, mãos dadas, até o perfume combina, ele com a gravata rosa, porque ela está de vestido rosa. Você olha e fala, que lindo. Até entrar no carro para voltar para casa. Se ela bater a porta do carro, ele chega e xinga ela de todos os xingamentos gospel que você imaginar. Eu estou falando porque eu ministro muito em evento de casais nesse Brasil e já vi isso acontecer muito. Teve uma irmã que falou para mim, eu ministrei na sexta, no sábado ela falou, pastor, ontem meu marido quase me bateu. E eu pensei, o que foi que eu disse, né? Ela falou, não, é porque eu bati a porta do carro e ele ama mais aquele carro do que eu. E eu até brinquei com ela, então usa um perfume que ele vai amar, gasolina, né? Imagina, a gente vive nessa geração, uma geração extremamente perigosa por invertido. As coisas vão muito bem, mas a alma em frangalhos. Em todas as direções, o que a gente percebe hoje é uma espécie de sufocamento existencial, asfixia dos sonhos. A gente vive uma séria crise de narratologias, de ideologias, de delírios. Eu coloquei aqui, ó, pouca gente hoje sabe quais são as suas certezas, porque a crise de conteúdo tem sido tão forte que ela passa a ser abalada por isso aqui, ó, efeito da velocidade. Hoje pouco dura muito, tudo é nada e nada encanta. Esse é o efeito de hoje, o efeito da vida da velocidade, a correria, a maluquice que a gente vive, a sociedade da pressa. Nós estamos na sociedade da pressa. Alguém aqui levaria o carro para lavar, não lava devagar? Sociedade da pressa, a gente vai no lava rápido, jato espiritual se tiver, não é? Porque o nosso sistema tem que funcionar, a gente chega atrasado, quer sair primeiro, metade da bênção apostólica a gente briga lá fora com o irmão que está cuidando do carro. Tudo tem que ser muito rápido. É Deus quem se vira nos 30 na igreja de hoje. Olha como é sério. Por isso que a lógica aqui é muito importante a gente pensar. O efeito da velocidade. Hoje, pouco dura muito, tudo é nada e nada encanta, nada faz sentido. Quando isso se estabelece, bate de frente com a realidade bíblica. O texto que nós lemos, o pregador, o Kohelet bíblico, ele faz uma rigorosa análise da vida, da própria vida. A investigação dele é profunda, é radical, sentido de raízes, e por vezes é ácida. Só que olha que interessante. Só que ela é terapêutica, ela é urgente e ela é necessária. O Eclesiastes está na Bíblia para lembrar para a gente que de vez em quando a gente tem que abraçar o tédio, olhar na cara do mal, do pior dia da vida e entender, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que abraçar esse lado. Eu tenho que saber que isso existe. Eu tenho que saber que exceções existem. Eu tenho que saber que tem um dia que é cansativo. Eu tenho que saber que nem todo dia eu vou ter uma mensagem poderosa para pregar. Que nem todo dia eu vou cantar extraordinariamente bem. Vai ter dia que o cantar arranhado é o melhor que eu tenho a oferecer. Vai ter dia que eu vou subir aqui com o melhor dos esboços, vou pensar, hoje eu detono. Eu vou descer daqui mais detonado do que subir, do jeito que eu deveria ter subido. Amém? Tem dia que vai doer. E é importante que a gente lembre disso. O pregador,
o Kohelet do Eclesiastes, ele é um profundo observador da vida, e como disse o rabino Harold Kushner, porque ele é um amante da sabedoria, ele quer desesperadamente aprender a viver antes que a morte venha. O que ele está fazendo é uma coisa maravilhosa. Ele está colocando uma pergunta para a gente pensar aqui, ó. Você que está aqui hoje, ainda vive de verdade? Você que está aqui olhando para mim aqui, você vive ou existe? Tem uma diferença imensa aí, ó. Por exemplo, esse copo de água é uma existência, existe, mas tem vida aqui? Essa é a diferença. Você vive ou existe? Ou é um nome entre rótulos, uma data entre agendas? Alguém que nasceu entre a primeira data, que não tem muita consciência, e a última, que não tem qualquer presciência, espremida entre duas datas do calendário, entre duas estações, uma que você chegou e a outra que vão te levar. Quer fazer um exercício libertador? Visite uma vez na sua vida um cemitério. A maior alegria é sair de lá com as próprias pernas. Um dia vão te levar, né? Imagina você sair de lá com as próprias pernas e dizer, graças a Deus, estou saindo, né? Tem um cemitério na França que tem uma placa bem na frente. Nós que aqui estamos, por vós aguardamos. Imagina, você já atravessa a rua, né? É ruim, dá um negócio esquisito. Mas a ideia é, quando você entender que isso que você está vivendo, de fato é vida, começa a mudar o foco e a leitura que você faz da história. Existe uma expressão que a gente usa um pouco na psicanálise que eu acho maravilhosa, hiperpresença. Quem tem hiperpresença? Geralmente quem está em estado terminal de alguma doença. Porque aí começa a valorizar os pequenos espetáculos da vida que a gente banaliza porque a gente acha que tem saúde demais. Hiperpresença é gente que daria qualquer coisa para poder se levantar da cama e atravessar uma rua. Hiperpresença é gente que faria qualquer coisa para poder tomar um sorvete com a filha, para poder abraçar alguém, poder chegar perto. Quer ver? Rebobina a sua vida só um pouquinho e volta alguns meses atrás, quando a gente estava todo mundo no culto de máscara. Pensa na angústia pregar para crente de máscara. Não é? Fala se a gente não tinha vontade de abraçar os irmãos. A gente até falava, ô irmãos, a gente vai voltar a se abraçar. Voltou mesmo? Ou só abraça quando aqueles pregadores falam, vire para o seu irmão. Não tem uma coreografia gospel em algumas igrejas? Vire para o seu irmão. Tem uma que eu acho maravilhosa. Vire para o seu irmão e profetize. É um negócio estranho, né? Porque você tem um Deus, um profeta e o povo. Se todo mundo está profetizando, logo todo mundo é profeta. Se todo mundo é profeta, assumimos com o povo de Deus. Olha que negócio maluco, né? Mas olha que interessante, quando a gente para pensar no fato de estar aqui, como família, como igreja, como indivíduos, como gente, homens e mulheres de Deus, vivendo a experiência comunitária, abraçando, estando juntos, participando da vida uns dos outros, o que a gente tem é mais do que a existência de uma igreja como prédios na geografia de uma cidade. A gente tem vida. E essa vida extravasa para além disso aqui, ó. Quer matar uma igreja? Não é fechar as portas dela. É ela permanecer viva e ativa nesse sentido, mas sem nada de existência profunda, significado, sem poder abraçar, sem poder tocar, sem compartilhar um da vida do outro. O que ela tem é só a palavra vida, ela não tem a essência dela. Então ela está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Olha como é sério isso. O pregador percebe que a vida não respeita certas lógicas. Eu acho tremendo, eu vou usar as expressões do Peterson, ele diz assim, ó, já vi de tudo nessa minha vida curta e sem sentido, uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente, e um traste de gente que respira maldade, viver até dizer chega. O que ele está dizendo é que não tem uma regra, mas tem algumas exceções. E as exceções não inutilizam a regra. Olha que interessante, ó. Contudo, o alerta é esse aqui, ó. Fique atento às exceções. Elas também compõem a existência e a gente precisa aprender a lidar com elas. Ou seja, nem tudo se estabelece como lógica. Não é porque a gente, por exemplo, é crente, está aqui ministrando, que a gente é perfeito. O que eu estou falando aqui, literalmente, é um ferido tentando lidar com feridos. Essa mensagem que eu ministro não vai deixar de ser menos mensagem quando eu deixar de ser eu. Ela permanece mensagem. Por isso, se amanhã eu tiver caído, detonado, não diga, oh, não valeu nada aquela mensagem. Muito pelo contrário, ela é sempre maior do que eu. Por isso eu não prego para vocês, mas para mim e para minha família. Amém, irmãos? Percebe como é sério? Aqui no púlpito, a gente precisa lembrar de uma vez por todas, eu sei que vocês entendem, são uma igreja educada, mas é preciso lembrar, aqui no púlpito não há perfeitos. O que há são imperfeitos, lidando imperfeitamente com um sentimento que nem cabe na perfeição, que é o amor de Deus. A gente não consegue fazer isso. Só faz isso porque o Espírito Santo nos leva a fazer. Sem Ele, a gente não faria nada aqui. A gente só está aqui por causa dele. O pregador vai nos dar uma aula poderosa
sobre a saúde emocional, sobre a arte de não permitir que o pior que há no mundo encontre espaço para crescer dentro da gente. Eu queria sair daqui hoje com essa certeza no meu coração. Você vai para sua casa quando terminar isso aqui dizendo: eu tenho uma aliança com Deus e o pior que existe no mundo não vai encontrar terreno fértil para crescer no meu coração. Amém? Vamos pensar uns negócios terríveis aqui hoje. Vamos refletir sobre alguns aspectos fundamentais sobre a saúde emocional. O primeiro deles, narcisismo. A ameaça no espelho. Muita gente não faz nem ideia do que é isso, porque essa palavra está banalizada hoje. Todo mundo acha que aquele indivíduo que se acha um pouquinho já é narcisista, quando na verdade nem sempre é. Às vezes existe o narcisismo de sofrimento, por exemplo. Aquela pessoa que ela quer ser a protagonista de todos os olhares, inclusive da dor. Ela quer o título da maior sofredora da igreja, porque ela ama ser vista por todo mundo. Também é narcisismo. Tem uma série de narcisismos aí. Até porque, se você quiser aprofundar seu olhar sobre isso, leia o mito de Narciso na mitologia grega. Um cara criado pelos deuses e aparece extremamente lindo, só que não pode ver o próprio rosto. No dia que encontra com o próprio rosto, perde tudo. Como muita gente, quando de verdade sabe quem é, se afoga na própria miséria, não é? Por isso é tão sério o que a gente vai pensar aqui. O pregador diz assim, não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. É isso aqui que ele está falando, O Eclesiastes detona a obsessão da perfeição. Existe gente, e onde há gente, há defeito, há crise. Nós somos todos filhos dessa mistura maluca aí, Esse rosto eu botei de propósito. Isso aí é a igreja. Cada cor aí é um de nós, que forma um único rosto. A gente é essa bagunça existencial. Irmãos, a igreja ainda é um problema para sociólogos do mundo inteiro. Ninguém consegue entender o mistério que é a igreja. Gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é matiz, de tudo quanto é pensamento, sentado no mesmo lugar e vem um único pregador, prega uma única mensagem e vai todo mundo abençoado para casa. Como é que explica um negócio desse? É por isso que Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Imagina, a gente vive numa tensão no que se chama igreja. Agora, presta bem atenção nisso aqui. O Eclesiastes destrói, detona a obsessão da perfeição. Se tem uma coisa que machuca as emoções de líderes, é a obsessão da perfeição. Principalmente quando esse líder usa como desculpa o lugar do sagrado. Não, mas é porque eu estou aqui porque eu sou santo. Sabe aquele irmão que diz assim, semana da ceia, lembra disso? Semana da ceia, o cara fica crente, santo, que até para cumprimentar os irmãos, né? Uma santidade que... Um dia depois da ceia ele dá umas pecadinhas, mas até a semana da ceia, não tem? Não tem os irmãos que, sei lá, parece que na hora da ceia eles vêm diferente. Não tem até uns irmãos em umas igrejas que eles não aparecem, eles só aparecem na ceia, tipo um vampiro gospel, uma vez por mês beber sangue de Jesus, né? Ele só tem essa existência. Ele não consegue mais distinguir dias normais de culto. Ele não suporta uma escola dominical porque ele acha vazia. Então, se ele acha vazia, para ele é muito. É o narciso. Ele não suporta estar entre as pessoas normais, comuns. Ele precisa de alguma coisa maior. Ele faz de tudo para ele ser notado, por exemplo. Ele é aquele famoso especialista em tudo aquilo que nada faz, né? Ele sempre vai criticar todo mundo. Ele é o especialista de tudo aquilo que nada sabe, de tudo aquilo que nada faz. Ele tem opinião completa sobre livros lidos pela metade, não consigo entender isso até hoje, porque ele é gênio virtual dos dedos, mas é um anão miserável das ações. Toda vez que isso se estabelece, isso cria uma celeuma gigantesca na igreja. Até porque, presta atenção nisso aqui, vai doer. O narcisista só tem um alvo, ele mesmo. Até a sua religião é customizada, é meu Deus, tudo pronome possessivo. Meu Deus, meu milagre, minhas necessidades, minha vitória. Derrota você pode levar, as vitórias são todas minhas. O rabino Heschel dizia assim, ele foi categórico quando ele escreveu, Abraham Heschel, um dos maiores rabinos da história do judaísmo. Ele escreveu assim, qualquer Deus que é meu, mas não seu, qualquer Deus que estiver preocupado comigo, mas não com você, não é Deus, é um ídolo. Porque desmonta a experiência comunitária. Vou falar uma coisa muito importante a vocês aqui essa noite. Toda e qualquer sabotagem da experiência comunitária é doença emocional e espiritual crônica. Sabe onde é que se curam essas doenças da experiência comunitária? É aqui, junto com os irmãos, andando juntos, lutando uns com os outros, aparando arestas, aprendendo a suportar-vos uns aos outros em amor.
Essa experiência igrejeira, por mais difícil que seja, por mais chata que ela é às vezes, é aqui que a graça de Deus se manifesta numa densidade maravilhosa, porque aqui a primeira coisa que se quebra é o meu senso de estar no controle de tudo. A igreja existe enquanto experiência comunitária para esfregar na cara de dos outros de que a igreja e a fé cristã não é uma coisa só sobre mim, não é uma coisa exclusiva da gente. Isso aqui é experiência comunitária plena. Juntos. Esses dias, pastor, eu estava dando uma aula num seminário aqui em Guarulhos, e uma coisa, eu falando e fiquei pensando ao mesmo tempo, falei, que coisa magistral que é isso. Eu acho que eu empolguei mais que os alunos. Porque eu fiquei pensando, olha que incrível. Lá em Êxodo, Deus chega, ouve o clamor do povo, resolve pegar Moisés, levantar para libertar o povo. Quando sai do Egito, está lá no deserto, aí Deus aparece, depois chama o povo. Vai lá numa montanha, uma cena assim perigosa, uma placa, quem tocar na montanha morrerá. Imagina, não cheguem perto, raios, trovões, nuvem. Aí vem Deus e fala com Moisés, oralidade. Deus fala com Moisés. Aí o texto diz, e Moisés falou ao povo o que Deus havia falado a Moisés, voz na voz. Aí Moisés para e pensa assim, esse negócio é poderoso demais para ficar só na voz, vou escrever. Resolve escrever e bota nome, livro da aliança, Sefer Habrit, o livro da aliança. Aí eu acho tremendo. Que na sequência, o que Deus faz? Dá a pedra aqui, Moisés. Mete o dedo e escreve. Talk screen de Deus. Um baixa da nuvem, o outro escreve no talk screen. Do tablet ao tablet é a mesma glória. Imagina. Ele escreve. Você está percebendo? Aí o próprio Deus escreve, só que nesse inteirinho aí, entre falar, receber, pegar, escrever, anúncio, recepção, percebe que o povo tem pressa. Até hoje é assim. E o povo quer um culto mais rápido. O culto mais rápido é fazer um bezerro. E a coisa fica complicada. Aí esse mesmo Deus, que primeiro escuta, depois fala, depois escreve, resolve fazer diferente. Quer saber? O verbo se torna carne e vem andar entre a gente. Toda a espiritualidade começa nessa coisa gloriosa e termina andando com a gente aqui, ó. E a promessa é que depois a gente vá para lá com ele também. Não tem como ser cristão no isolamento do outro. O céu para você passa diretamente pela convivência com esse irmão. A espiritualidade se cura assim, ó, nessas emoções trabalhadas enquanto igreja. Até porque, gente, escuta uma coisa aqui, ó. O narcisismo é uma caricatura do amor próprio. Ele é falso. O narcisista, na verdade, não ama a si mesmo. Ele ama uma falsa representação de si. Um duplo, uma imagem, o avatar das redes, a reputação, o feedback. Ele é um escravo dos olhares. Interessante que o termo narcisismo ou narcisista vem do grego narquê. De onde vem a palavrinha que a gente conhece muito bem, narcótico. Ou seja, todo narcisista é um traficante do ego. Porque não há droga mais poderosa do que a droga do ego, do eu. Ele é um escravo dos olhares. Quer ver? Ó? Sabe qual é a pessoa mais triste da igreja? É aquela bonita que ninguém diz. O bonito precisa da apreciação do olhar do outro. Por isso que ele sempre chega atrasado e torce para o telefone tocar. Por isso que não põe no vibrador. Né? Ele precisa que o telefone toque. Se ele for bonito, se for uma mulher bonita e ninguém fala, dói lá na alma. É por isso que feio é tranquilo, irmão. Feio é sossegado, a coisa é resolvida com ele. Olha aí, hoje é a redenção teológica dos feios, olha que benção. Ele fala assim, ó, se você falar alguma coisa com ele, ele fala, minha mãe me ama. Quer amor melhor? Amor de mãe, imagina, não é? E quando o feio casa, então? Fala, meu Deus, irmão, eu venci, zerei o game, não é? Já o bonito, ele quer ficar trocando, porque ele precisa do olhar do outro, o tempo todo. E isso é tão perigoso, porque quando você coloca na vitrine, é o que está à venda. Qual é o seu preço se ficar demais na vitrine? O narcisista, o líder narcisista, é um líder que está sempre com uma imagem de si pela qual ele se apaixona. E quanto mais ele se apaixona por essa imagem, mais ele definha na realidade. Por isso ele vive na fantasia, nunca no chão do real. Olha como é sério isso. É por isso que ele acha que ele é o maior pregador do mundo. Mesmo que quando ele suba na igreja, ninguém gosta de ouvir. Não é? É perigoso isso. Conta-se que tinha um casal de irmãos, bem velhinhos, líderes já de igreja, durante muitos anos, casados, e eles não tinham nenhum segredo entre eles, a não ser uma caixa, que ela guardava embaixo da cama, durante mais de 50 anos de casado. Aí um dia ela sai de casa para fazer alguma coisa e o marido, vencido pela curiosidade, que a curiosidade vem com a gente desde o Éden, né? Ele resolveu entrar lá debaixo da cama, pegou a caixinha, abriu e viu. Mais ou menos uns $2.000, uns 4 ovos, fechou a caixa e deixou lá. Falou, que bobagem, deve ser uma coisa dela, né? E ficou sentadinho lá esperando ela chegar para pedir perdão. Coisa de crente.
Quando ela chega, ele diz, olha, meu amor, eu tenho que pedir perdão para você. Você tem uma caixa aí que você guarda, eu nunca falei nada, nunca peguei, mas como você nunca me falou, aí eu fui vencido pela curiosidade, todos esses anos, eu abri lá e eu vi, você me perdoa? Aí ela abraçou ele, falou, meu, quer saber, isso é uma bobagem minha, já devia ter te contado isso há muito tempo. Aí ficou depois de conversar, aquela coisa toda, ele parou e disse assim, está tudo resolvido? Você me perdoou? Perdoei. Então você pode me dizer o que tem lá? Explicar? Porque eu olhei lá, eu vi uns $2.000 e uns 4 ovos. Ela falou, na verdade é assim, a gente está casado há mais de 50 anos, mais de 50 anos de ministério e tudo mais. Ao longo desse tempo, todas as vezes que você pregou um sermão ruim, eu botei um ovo na caixa. Aí ele começou. Rapaz, preguei demais. Mais de 50 anos de ministério. 4 ovos, eu preguei muito. Mas ele tem que perguntar, né? O que são os $2.000? Ela falou, sempre que chegava uma dúzia, eu vendia. Irmão. As esposas de líderes estão aqui essa noite. Vai ficar rica vendendo ovo? Você gosta de ouvir esse homem que está do seu lado aí? Não responde não, guarda para você. Sabe o que é o problema? Quando você é viciado em si mesmo, o vício em si mesmo é tão perigoso porque ele joga a gente naquilo que um psicanalista chamado Mauro Mendes Dias disse que é a condição de alienação. O narciso imóvel, parado, olhando para a água, com o olhar paralisado, fascinado pela própria imagem, paralisante, por isso mortífera. Ou seja, quando eu me paraliso, olhando só para aquilo que é a verdade que eu criei de mim, não a verdade existencial minha, eu morro naquilo que eu inventei para mim. É como assassinar a si mesmo, uma espécie de suicídio, na base da fantasia, nenhuma conexão com o chão da realidade. Por isso que o narcisista, olha aqui, ele carece de uma redenção da personalidade. Todo mundo que é crente aqui sabe o que é essa imagem aí, né? Quem é esse irmão aí? Pois é. Só que para Sansão chegar nesse dia aqui, ele teve que passar por uma varoa chamada Dalila. Já ouviu falar? Se você pegar aqueles dicionários de teologia mais ou menos, meia boca, vai estar lá, Dalila, desejo. Só que isso é metade da verdade. Porque Dalila vem do acadiano dal, empobrecimento. Agora linka as duas coisas, dal e o Dalila em si, o termo hebraico, o acadiano e o hebraico, a raiz da empobrecimento, desejo. Logo, Dalila simboliza, simbolicamente, semioticamente aqui, o desejo que empobrece, que diminui. Ou seja, aquilo que eu quero tanto, mas quando eu pego me detona, porque eu não fui feito para aquilo. É isso que enfraquece o forte. A questão aí não é gênero, não é a mulher que enfraquece o homem. A questão aí é vaidade, é aquilo que eu tenho por fora tão grande, porque por dentro é tão vazio. O vaidoso não é o que é bonito. Também é aquele feio, irritante, que é vazio por dentro e passa o tempo todo julgando todo bonito que passa por ele e incomoda. É aquele que julga todo mundo o tempo todo. Porque o que tem dentro dele é vão, vago, aberto, vazio, sem graça. E literalmente sem a graça. Olha como é perigoso. Por isso é tão sério isso aqui. O narcisista carece de uma redenção da personalidade. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou parafrasear o tema de um livro de Bernard Manning, quando diz o impostor que habita em mim. Eu gosto desse tema desse livro dele. A gente tem que aprender a lidar com isso. Existe um impostor que habita na gente. Se você quiser dar uma olhada nesse impostor, lê na sua casa Romanos 7. Irmãos, eu gosto tanto da franqueza de Paulo em Romanos 7. Às vezes eu penso, pastor Cláudio, imagina o senhor me chama a pregar a primeira vez aqui na igreja, aí eu subo aqui e faço igual Paulo. Imagina só isso aqui, domingo. Eu vim pregar aqui em domingo de manhã. Aí eu subo aqui e faço assim, irmãos, eu sou carnal. Você já não ia com a minha cara. A gente gosta de pregador que mente. Fala, eu sou espiritual. Eu estava no hotel ali orando, o cara estava dormindo, eu estava orando. A gente fala, esse é tremendo. Arrepiei aqui, pastor. Paulo não. Paulo fala assim, eu sou carnal. Imagina. Irmãos, graça e paz, amém, eu sou carnal. E eu vou piorar, eu sou vendido como escravo ao pecado. Sabe o bem que eu quero, desejo? Eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Está lá em Paulo. Você me levaria para jantar? Ah, levaria, porque a gente é parceiro no mal. E é assim que a gente é. Pode observar o quanto que Jesus chega aqui e arruma 12 discípulos, tudo pecadores. Tem uma coleção de pecadores. E o número aumenta, que a gente tem bastante aqui essa noite, não é? A gente é parte disso. Eu acho legal o Lutero, quando ele vai se batizado nas águas, ele diz, eu achei que houvesse matado o velho homem afogado nas águas batismais. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que ele sabe nadar? A gente trabalha com isso. Paulo joga isso para a gente. Sabe qual é o antídoto bíblico contra isso? Lembra daquela seta ali? Toda vez que ela aparecer, lembre das exceções. Qual é o antídoto bíblico contra o narcisismo?
É a humildade, a virtude que nos tira do centro do palco. É aqui que a gente entende a verdade profunda disso. Sair do centro do palco é literalmente humildade. Pó, chão, terra. É gente que aprende que aqui na igreja, essas estruturas narcísicas caem por terra. Porque o que se movimenta aqui é o fortalecimento da parceria, da unidade, do outro. Isso liberta a gente. Amém, irmãos? Deu para entender até aqui? Porque vai dar uma piorada tão abençoada agora. Olha o 2. Glória a Deus. Redes sociais, olha aí. A indústria das ilusões. Parênteses. Não precisa sair correndo e apagar suas redes. Aliás, sigam-me. Quem me segue nem sempre andará em trevas. Amém? A gente pode usar, a gente pode. Só não precisa ser doido, né? Não precisa, relaxa. Uma das palavras-chave da fé cristã é equilíbrio. Dá para a gente fazer. Não precisa fazer com as redes sociais que a gente fez com a praia, né? Deu para o diabo. Não precisa. A gente pode fazer uma coisa boa com tudo aquilo que nos vier à mão. Sim ou não? Experiência e instrumento. O pregador diz assim, no texto que nós lemos: quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. Olha que tremendo. Na verdade é isso aqui, olha que bonito. Uma das bases fundamentais da saúde emocional é o equilíbrio. Essa palavra aqui serve para tudo, para a vida. Equilíbrio é fundamental para viver. Sem equilíbrio, irmãos, um cristão desequilibrado, ele é um contra-testemunho da própria fé. Por isso é tão sério o que eu estou dizendo a vocês aqui. Guardem isso. Equilíbrio, uma das bases fundamentais da saúde emocional é o equilíbrio. E nós somos uma sociedade rica em informação, mas miserável em sabedoria. Sobram para a gente aplausos de plástico, falsos sorrisos, ou seja, a máscara nunca fez tanto sentido, não é? Tanto que a indústria das redes sociais, que é a indústria mais lucrativa da história da humanidade, promoveu uma revolução gradativa. Ela tornou eu e você o produto. É isso aqui, Nós somos o produto. Quem aqui já assistiu aquele documentário Dilema das Redes? Tem que assistir. Chega a dar um desespero. Nós somos o produto. Há uma frase nesse documentário que é devastadora. O cara diz isso aqui, As únicas indústrias que tratam seus consumidores como usuários são as drogas e as redes sociais. Você que está aqui, super crente, olha, eu nunca usei drogas. Se tem rede social, já pode tirar essa frase. Eu sou usuário de Instagram, né? Imagina, olha como é sério isso aqui. A gente, por incrível que pareça, não percebe o quanto a gente já está enroscado nisso tudo. Há líderes completamente escravizados pelas redes sociais. Eu fiz até questão de colocar um deles aqui. Olha aí, são zumbis eclesiásticos. Olha que lindo. Eles são dirigidos, manipulados e sequestrados na subjetividade. É uma espécie de gadarenização, né, existencial. Somos muitos, tem muitos dentro dele, de modo que ele não consegue crescer. É uma espécie de nova possessão. Agimos, compramos, gritamos o que eles querem, não mais o que nós escolhemos. É como se nós estivéssemos mais no desespero do que no controle das próprias emoções. Olha como é sério isso. Por isso que é tão perigoso a gente não entender essa verdade aqui, de gente que passa o tempo todo literalmente zumbizado pelos esquemas. Ultimamente tem crescido uma coisa em algumas igrejas que sinaliza para isso. Tem igreja que você vai, e como eu viajo muito, eu posso dizer com propriedade. Tem igreja que você vai que o sistema de mídia, é bom que cresça cada vez mais, pelo amor de Deus, entendam aqui, eu não estou criticando o sistema de mídia da igreja. Eu amo os midianitas da nossa igreja, o povo que trabalha na mídia. Mas olha, às vezes tem igreja que você vai que você está ali no clima, adorando a Deus. Quando você abre o olho, irmão, tem 25 câmeras em cima de você, uma embaixo, outra por cima, drone. Você fala, misericórdia. Você levanta a mão, pensa que é assalto. Não é, é o irmão filmando você. Nem respeita o seu momento ali. Aí já tem os malandros, os narcisistas do primeiro grupo, que já sabem. Então, quando está chegando a câmera, ele já faz aquela pose. E tem crente que é ator, ele chora, irmão, chora. Põe a mão, glorifica. Ele estava dormindo, irmão. A gente é malandro, irmão. Não é de hoje, é ou não é? Olha que coisa angustiante. Pastor, eu vou voltar, né, nas outras textos? Graças a Deus. Que vai piorar. Olha aqui, A gente está vivendo hoje uma estranha ironia teológica, Pescadores de almas enroscados nas redes do mundo. Quem diria? E olha que lá na Bíblia tem deixando as redes o seguiram. É para a gente fazer isso de novo, né? Em alguns lugares. Olha aí, Pescadores de almas enroscados nas redes do mundo. Um pensador recentemente estava refletindo sobre essa perspectiva que eu estou falando, assustadora. E ele escreveu isso aqui, As pessoas não atendem mais o telefone. Manda um zap. Cruzar olhares no elevador incomoda. Ficar algum tempo sem passar o dedo na tela é uma
tortura. Informação sem afeto, conversa sem voz, conexão sem presença, desencarnação humana, revés de Jesus. E aí ele pergunta, a gente virou diabo? Olha como é sério. A desencarnação é mortal na experiência teológica. Se o nosso Deus encarna, quem somos nós para desencarnar? Já viu aquele crente que, por causa do efeito pós-pandemia, ele gostou tanto de assistir em casa que ele nunca mais pisou em igreja nenhuma? Não é? E aí ele tem uma relação com a fé igual a relação de quem assiste MasterChef, sonha, baba, mas não come. Porque ele está lá na casa, ele não tem isso aqui, ó, esse final de culto. O final de culto é a melhor coisa do mundo, irmão, não é? A gente se abraça, a gente, né, pisa no pé do irmão, não é lindo? Faz parte do pacote. Algumas pessoas estão desencarnadas, não conseguem conviver com ninguém. É aquele irmão que ele chega na igreja tão doente da alma, que a última coisa que ele quer é que alguém se aproxime. Só que como é do inconsciente, ele faz de tudo para que alguém se aproxime, porque ele precisa, só que ele não admite. Então ele fica nesse clima, é tão complicado. Olha isso aqui, ó. Qual que é o antídoto bíblico para isso aí, ó? O antídoto bíblico contra as enfermidades das redes sociais está na meditação nas escrituras. Salmo 1, simples. Interesse na família. Porque não adianta nada você estar lá na casa, aquela mesa, todo mundo comendo, mas ninguém se fala. Até para passar o sal é pelo zap. Não é? Esses dias em casa, meu filho mandou uma mensagem para mim, toda cheia de emoji. Aí eu falei para ele, eu fui lá no quarto, falei, filho, peraí, depois de 4.000 anos a gente voltou a se comunicar como os egípcios? Não é? Vamos falar a língua portuguesa normal? A gente esquece disso. Então, ó, interesse na família, no cuidado relacional com os irmãos. Encarnação é a palavra aqui. A gente precisa encarnar de novo a graça que vive aqui com os irmãos. Siga os irmãos, curta os posts dos irmãos, reposte os stories dos irmãos, veja os reels dos irmãos, viaja nesse negócio aí. Mas em nome de Jesus, aperte a mão dele. Abrace os irmãos. Sinta cheiro de gente. Goste de pessoas. Chega perto do irmão. Você sentou do lado desse irmão aí porque não tinha outro lugar ou porque você gosta dele? Pensa aí. Olha que maravilha, não é? Não é bom quando a gente tem essa proximidade, a gente pode conversar? Olha que maravilha, né? Talvez nesse momento você nem tenha pensado direito. Né? De verdade, eu sentei do seu lado, varão. Pai do Senhor, né? Sabe aquele irmão que chega na igreja, que chega na porta ali, a irmãzinha fala, seja bem-vindo, nossa igreja. O cara, não, eu congrego aqui. É mesmo? Quanto tempo? 30 anos. Meu Deus! Não é? Chega a ser esquisito. Algumas igrejas, por incrível que pareça, perderam a conexão. Então elas se tornaram apenas virtualidades divinas. Eu vou dizer uma coisa extraordinária para você. Olha bem para mim aqui, ó. Eu acho tão tremendo que Deus começa a criar lá no Gênesis. Aí Deus cria uma coisa e viu Deus que era bom. É artista puro. Ele para e deleita no que criou. Tem umas que são tão bons que o texto diz, e viu Deus que era muito bom. Lembra disso? E viu Deus que era bom. Aí Deus vai lá, desce, conversa entre ele. Vamos fazer o homem? Vamos. A nossa imagem e semelhança? Bora. Aí Deus desce, faz o homem, dá uma olhada em volta, quando volta para ele diz, não é bom. É a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo bom. Ele é sagrado, ele tem imagem e semelhança, mas não é divino. Porque ele fala, mas não tem com quem conversar. É o ente isolado mais solitário de todos os tempos. Ele tem Deus acima dele, ele tem coisas ao lado, mas nesse sentido de humanidade não tem ninguém. O que Deus faz? Faz ele dormir, faz a mulher, dá para ele e agora sim é bom, porque agora tem com quem dividir o espaço da vida. É por isso que o samaritano é bom em Lucas 10, porque o sacerdote está sozinho e vai embora, o levita sozinho vai embora, o sacerdote desce, aproxima, pega o rapaz, põe na montaria, leva, trata e cuida, por isso que é bom. O outro só é sagrado, mas não é divino. Quem é bom? Aquele que se aproxima de alguém, rompe distâncias, mas não deixa morrer. A igreja é lugar de gente que só é boa se estiver perto de alguém. Tudo que você sabe, prega ou canta, só é fundamental se for para o outro, não para a gente. Isso é saúde emocional da igreja, porque nos liberta da tentação de viver só para a gente. Amém até aqui? Bom, vencidas as redes sociais, olha isso aí, ó. A maldição do excesso é a trágica perda do foco. Eu acho interessante quando o pregador diz isso aqui, ó, cuidado com os extremos. Irmão, o crente extremista, o nome já diz. O meu pastor Luiz Saião costuma dizer assim, que se lá no islamismo tem xiita, o cristianismo tem xaato. O nosso extremismo vem daí, né? Os extremistas gospel, eles têm também essa coisa aí, ó, a maldição do excesso. Tudo que é em excesso é perigoso. Até o abraço em excesso é perigoso. Fala a verdade, você abraça o irmão no final do culto. É um abraço abençoado, não é?
desde que dure pouco. Começa a durar demais, você já, pô, irmão, afasta aí, né? Ou você gosta do irmão que quase dança com você no final do culto? Não é? Você cumprimenta o irmão, segura demais na sua mão, das duas uma, ou vai pedir alguma coisa ou é perigoso, não é? Todo excesso é perigoso. Você come demais, dá o quê? Obesidade. Come de menos, anorexia. Come errado, dá problema, né? Tudo que a gente faz demais é perigoso. Todo excesso é perigoso. E se tem alguém na Bíblia que entendia de excesso, era justamente o irmão Salomão. Só a esposa, imagina. Como é que conseguiu sobreviver a 1000 sogras? Excesso. Todo excesso é perigoso. A maldição do excesso é a trágica perda do foco. Olha que interessante, ó. Salomão vai colocar isso aqui pra gente, ó. Quem vive nos extremos corre o sério risco de perder a alma. O que é isso? É não conhecer o chão da paciência, da maturidade, das coisas que acontecem devagar. Tem gente que vive tanto de excessos que ele passa a achar que a vida é um passeio no parque. Ele esquece da responsabilidade, da convivência, aí ele sai por tudo quanto é lugar, ele vive a 1000 por hora, com a sensação de que ele pode fazer o que ele quiser. Um escritor chamado Leandro Demore escreveu isso aqui, ó. Quando você rola na lama com um porco, só quem se diverte é o porco. Imagina, você se suja todo, não tem diversão. O excesso é perigoso. E há muita gente na igreja alimentado pelo excesso. Ó, quando um líder é apaixonado pelos excessos, pelos extremos, ele machuca todo mundo. Porque ele cria uma doença da megalomania. Aí é perigoso demais. Quer ver uma coisa que eu amo nas igrejas, que eu vou? Quando eu tenho que entrar, por exemplo, com um pastor, ou sair com o pastor pela igreja, ele passa, e é difícil sair ou chegar com ele. Porque ele cumprimenta todo mundo, abraça, pega a criança no colo, conversa com o irmão tal, e eu tenho que, ou tenho que esperar ou tenho que entrar junto dele. Até chegar no púlpito, está quase na hora de pregar. É uma benção. Já eu acho tão esquisito quando eu chego numa igreja que eu não sei quem é o pastor. Já acontece muito isso. E de repente, do nada, como se fosse uma manifestação epifânica, ele aparece no púlpito. Eu sempre chego no púlpito e fico olhando de onde ele veio. Não dá para saber, irmão. O cara aparece, ele se manifesta, ele é uma epifania, né? Ele está aqui, de repente, do nada, acabou metade da bênção apostólica, o cara desaparece do mesmo jeito que ele chegou, irmão. Sabe? Só Deus sabe onde ele é um X-Men. Ele não tem vida normal com gente comum, ele não conversa com as pessoas. Você tem 915 assessores para poder falar com ele. Imagina, tudo muito sério. Irmão, aí você vai olhar para o Jesus da Bíblia, ele acaba de ressuscitar. Sabe o que ele faz? Pede comida. Anda a pé 11 quilômetros com 2 discípulos em crise. E está com fome, tanto que ele toma o pão. Geralmente quem é o convidado nunca toma o pão. Só que ele está com fome, ele pega o pão, ele rompe a lei da hospitalidade, pega o pão. Não dá tempo de comer porque os caras reconhecem ele, desaparece e aparece de novo já em Jerusalém com 2 frases. A primeira, shalom. A segunda, tem alguma coisa para comer aí? É maravilhoso, irmão. Ou seja, ser cristão do ponto de vista de Jesus, saudável do ponto de vista de Jesus, é lembrar de uma vez por todas que nós somos chamados para, como Ele, sermos extraordinariamente comuns, abençoadamente simples, absurdamente normais. A mesma glória do domingo é a glória da segunda-feira na porta da escola do Filho. Transita com a mesma graça entre a cruz e a ressurreição. A igreja é lugar de gente comum que vive o extraordinário. O nome disso aí é milagre. Quebra do automatismo da mediocridade. Amém? Esse é o tipo de milagre que não vão te vender no mercado da igreja. Porque isso não é produto de mercado, é produto de templo. É espiritualidade. Uma das máximas psicanalíticas mais profundas é essa aqui, ó. Todo excesso esconde uma falta. E a gente hoje tem excesso de excesso. Logo, acúmulo de faltas, abismo de ausências. Por isso paira no ar esse senso de cansaço existencial crônico. Byung-Chul Han lançou um livro recentemente chamado Sociedade do Cansaço, onde ele defende a ideia de que nós estamos cansados de estar cansados. Imagina, cansaço do cansaço. O que é isso aí? Olha essa cena aí, ó, esse obreiro aí. Ó. Todo excesso esconde uma falta. Alguém que faz isso não está querendo tomar café. O que ele está querendo é dizer, eu tenho uma falta e eu preciso que alguém olhe para mim. É isso aqui. Muita gente, quer ver? Agora dá para dizer isso, porque nós estamos num seminário aqui, e eu acredito que todo mundo aqui é crente, não vai desviar com o que eu vou falar, né? Bom, vou correr o risco. Imagina, sempre que você está escondendo faltas, você vem para a via do excesso. Sabe aquele que bate demais na moralidade, polícia moral da igreja? É bom ficar esperto, porque tem uma falta aí. Latas vazias fazem mais barulho. Tem gente trocando de lixo para espantar mosca. É perigoso, gente. Sabe o indivíduo que fala demais o tempo todo?
Por exemplo, já viu um indivíduo que ele briga porque quer falar, mas não porque tem algo a dizer? Ele sobe aqui, ele pega o microfone, ele arrebenta. Quanto mais ele pega esse negócio, mexe, troca de mão, quanto mais ele... Isso aqui é um objeto fálico. Ou seja, cama ruim gera púlpito fraco. Eu vou falar numa das terças-feiras, não avisar agora para não dar spoiler do dia, mas numa delas vai ser sobre a sexualidade do líder. Né? É bom que você venha. E traga o outro lá. Né? Olha como é sério, irmãos. Quanto mais eu bato aqui em cima, mais briga, mais grita, mais chega com todo mundo, mais perigoso é. Porque, quanto mais longa a ponte e mais alto o prédio, mais balança. Porque o que é rígido demais quebra. É bom ficar esperto. Eu lembro de um pastor bem velhinho, um dia falou para mim assim, é que torneira que a gente aperta muito é porque pinga. É verdade, não é? Olha como é sério. Guarde isso no seu coração. Eu vou mostrar rapidamente, alguns excessos aqui. Além dos excessos mais cometidos, eu vou mostrar alguns para vocês. Olha esse aqui, excesso de gente. É preciso entender que gente demais vira multidão, e multidão não tem face. Ai daquele que cair quando a multidão estiver passando, é ou não é? Não sobra ninguém. Você já foi num show, irmão, daqueles que todo mundo, você não entra nem sai? Já andou de metrô na Praça da Sé, sexta-feira? Né? Você entra no metrô, alguém te tira de lá, né? É isso aí, excesso de gente. Algumas igrejas são tão apaixonadas pelo excesso de gente, líderes inclusive, tão apaixonados pelo excesso de gente, que eles sacrificam o altar por causa do gente. É a síndrome do Frankenstein. Quem cria o monstro tem que alimentar, e monstros não se alimentam de verdade. Por isso que geralmente igrejas de mestre são vazias. Não é? Porque animadores de auditório precisam disso. Eles criam uma espécie de retroalimentação pecaminosa. Eu dou à multidão o que ela quer porque ela me usa para o seu prazer. E nesse usar e usar um ao outro, o que temos aqui é uma doença crônica da máfia religiosa. Perigoso demais, excesso de gente. Eu acho interessante que Jesus chama 12, ele é Deus, passa a noite inteira orando, chama 12, dos 12 tira 3, dos 3 tira 1. Imagina. Ainda vai avisar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio. Tem crente na igreja, se não tiver 2 ou 3 mil, ele nem vai. Não é? Ele é aquela coisa, comigo tem que ser, vamos para cima, nós vamos conquistar o mundo. Não tem uns crentes pink cérebro? Você vai fazer amanhã, vou conquistar o mundo. Tem uns crentes assim, eles vivem querendo conquistar o mundo. Para quê, irmãos? Nem Jesus fez isso. Ele chamou a gente para pregar o evangelho até os confins da terra, não pegar os confins da terra. Não tem os crentes assaltantes que quer roubar o mundo? Não precisa, irmão. Por isso que tem tanta gente que não consegue ser feliz e saudável, porque colocaram para si uma mochila que Jesus não levou. Olha como é sério. Cuidado com o excesso de gente. Outro excesso aí, excesso de consumo, vai vendo. Olha a situação do obreiro ali, Dinheiro tem que ser servo, nunca senhor. No dia que o dinheiro for o seu senhor, você está morto. John Wesley disse assim, eu posso apagar o sol se colocar uma moeda bem perto do olho. Não é? Olha como é sério. Toma cuidado com isso. Até porque os judeus, na cultura judaica, dificilmente colocam nome nas coisas. O brasileiro põe nome no carro, judeu não. Judeu só dá nome se tiver personalidade. Aí Jesus chamou o dinheiro de nome, mamon. E a palavra é fantástica, ela é aramaica, da mesma raiz da palavra amém. É Jesus dizendo, cuidado, você pode construir um altar no seu coração, no qual o amém será dado para o dinheiro. E sinceramente, irmãos, o nosso Deus não é um Deus contrário à riqueza, muito pelo contrário. Jesus disse assim, não ajunteis tesouros na terra. Jesus não disse, não ajunteis tesouros da terra. Se Jesus tivesse dito, não ajunteis tesouros da terra, a gente deveria ser pobre. Apologia da pobreza. Não foi o que ele disse. Ele disse, não ajunteis tesouros na terra. Na lógica de Jesus, o problema não é o tesouro, é o lugar. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Qual que é o desafio do crente rico aqui essa noite? Pegar tudo que ele tem e levar para Deus, porque o coração vai atrás, só que quando chegar lá vai encontrar com Deus e se apaixona de cara, não tem nada melhor do que Deus. Aí continua rico e crente. Esse é o desafio. O problema do rico crente é que ele é mais chato que o rico não crente. Porque ele acha que porque ele é rico e crente, no final ele vai conseguir conquistar uma vaguinha no céu. É tipo o jovem rico. O que eu tenho que fazer, né, Senhor? Dá para parcelar no cartão? Só que se tem uma coisa aqui na igreja que não acontece, é salvação porque você tem dinheiro, porque você tem uma família aqui dentro. Não foi seu sangue que rolou na cruz do Calvário. Nossa salvação aqui é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Vai doer, não vai, irmão? Tem mais, olha esse excesso aqui, vê se não tem na igreja. Excesso de barulho, vozes, sons, ruídos.
tanto barulho que a gente faz. Eu não estou falando de barulho de igreja tocando, não. O barulho é aquela multidão de vozes que acompanha a gente, são ruídos o tempo todo. É quando a gente canta, mas não comunica, canta sem prestar atenção na letra. A gente fala demais e faz um barulho imenso e quase não para ouvir. Sabe aquele irmão que quando vai orar tem síndrome de narrador de futebol? Ele fala uma palavra atrás da outra, não dá nem espaço, de repente ele para desesperado e fala, Senhor, fala comigo. Deus fala assim, não deixa. É um diálogo. Carlos Drummond de Andrade dizia que o diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. Isso não é monólogo. E se tem uma coisa que Deus é contra na Bíblia, é a monofonia, uma única voz. Quando todo mundo falava uma coisa só, construiu uma torre, Deus desceu e bagunçou tudo. Nosso Deus gosta que você se esforce para entender o outro. Imagina, é esse nível de linguagem que Deus fala. A gente precisa abaixar o volume do nosso barulho, do nosso ruído, para escutar um Deus elegante o suficiente para sussurrar. Nosso Deus é assim. Tem mais excesso, dá uma olhada nisso aqui, ó. Excesso de intimidade, ó, é a mentira elegante, a bajulação. Tem líder que adora isso aqui, ó, apaixonado por isso aqui. Ó. Ele gosta de ver as pessoas transitando em torno dele, porque elas não sabem que estão sendo manipuladas daquele jeito, ou até sabem, tipo narcisista, e até gosta. Então um alimenta o ego do outro. Tem líderes que amam isso aqui, ó. É aquele líder que ele fica no poder até sair ao estilo Eli, caindo da cadeira e quebrando o pescoço. Tem medo de sombra, de ajudar alguém. Ou seja, a gente ainda tem, em muitas igrejas por esse Brasil afora, gente com uma posse, uma doença tão grande pelo que é o ser o primeiro lugar, que esquece de levantar um Josué. Alguém perto. Tem que ter alguém perto. Precisa ter alguém perto. Quem que é seu Timóteo, seu Josué? Alguém que se olhe, perceba na influência que pode ser alguém para trabalhar para o reino. Outro excesso aí, ó. Olha isso aqui, ó. Excesso de mídia. O que é isso aqui? A mídia é a deusa dessa era. Se já houve uma idade média, nós estamos na idade mídia, não é? Tudo hoje é midiático, tudo, o tempo todo. Já viu aqueles irmãos que fazem de tudo para fazer, tem que ser perfeito. Eu fui pregar numa igreja, num evento de jovens, lá em Cuiabá. Aí terminou o evento, a menina veio tirar uma foto e não tem problema nenhum com isso. Aliás, o problema não é tirar foto. O problema é quando ninguém tirar e você for para casa injuriado. Aí é problema. Aí vem a menina e fala assim, pastor, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pode. Só que nunca é uma foto, é um ritual. Até ela achar o lugar e eu parado, esperando. Aí ela acha o lugar, ajeita, põe, aí tem um ângulo, tem um jeito, aí vira, acerta, o cabelo vem para cá, depois o cabelo vem para o outro lado. Eu sou poeta, eu olho tudo, todos os detalhes. Aí ela vem, aí bota um monte de filtro, por isso que sai lindo no final, não é a gente, né? Aí ela ajeita tudo, faz toda aquela montagem, aí tira. Aí beleza, aí eu saí. Quando eu saio, ela fala, pastor, volta, aí eu saí feia. Eu brinquei com ela, você saiu feia do útero, tá bom assim, né? A gente esquece. Aí faz todo um trabalho, não, eu tenho que fazer um negócio aqui porque eu tenho que aparecer. O excesso de mídia é um problema. Você já viu gente que chega em casa, liga de tudo, micro-ondas, iPad, iPhone, iPinho, o que tiver, né? Ele só esquece que às vezes não tem nada mais curativo do que o silêncio. Qual foi a última vez que você ouviu a batida do próprio coração? Qual foi a última vez que você abriu a janela e agradeceu a Deus pelo sol? Qual foi a última vez que de verdade a coisa aconteceu para você? Sentiu-se vivo. Tem mais um excesso aí, 2 na verdade. Olha esse daqui, ó. Excesso de autocrítica. Sinceramente, irmão, não se preocupe em se criticar tanto, porque nunca vai faltar crítico para você. Pode ter certeza. Se você quiser encontrar todos os críticos do mundo, faça alguma coisa na igreja. Qualquer coisa. Mude um banco de lugar, alguém vai te criticar. Sempre. Não faltam críticos. A crítica é uma camisa que só serve no outro. Então, quando você começa a se autocriticar demais, você paralisa, porque não consegue fazer mais nada. Enquanto que aqui, sinceramente, Deus nos chamou para fazer, de verdade, aquilo que a gente já está vivendo. Tem muito líder que ele fica só no imaginário, nunca consegue botar o pé no chão da realidade, porque ele passa a depender só da devolutiva do outro, e a devolutiva do outro já é viciada. Por isso é perigoso. Mais um excesso, olha isso aqui, ó. Excesso de religiosidade, dá uma olhada aí, ó. É o fanatismo, é gente que acha que ser crente é vir ao templo, não ser alguém fora do templo. Nessa lógica, ele pensa que porque ele nunca faltou um culto no ano, ele é crente. Essa lógica é esquisita, porque, na verdade, se ele permanecer nessa lógica, quanto mais vezes ele for à garagem, uma hora ele vira um carro. Como é sério isso, né? E aí vive essa espiritualidade religiosa, que tem uma cara bonita e um caráter péssimo. Prega muito, mas vive mal, porque vive dos excessos, ex para fora de. Por isso que o filho pródigo só volta para casa quando cai em si. Quem vive fora de si, vive em êxtase, em excesso. É caindo em si que a gente entra para dentro. Se tem um lugar bom de cair, é para dentro. Aí você levanta. Aí você muda de vida. Mas lembre-se, dá uma olhada aqui, ó.
A fatura dos excessos sempre vem. Pode até demorar, mas chega. Sempre vem. E eu estou orando desde já e eu quero que você ore comigo quando você for orar. Quando chegar a fatura dos excessos que essa geração está cometendo em todos os níveis, só Deus para ter misericórdia da gente. Nós somos uma geração onde todo mundo tem direito, mas ninguém tem deveres. Quando a fatura desses excessos chegar, só Deus para ter misericórdia da gente. Qual que é o antídoto para isso? O antídoto bíblico contra os excessos e extremos é a firmeza das bases. O sermão da montanha, imagina, lírios, pássaros, árvores, uma teologia da criação inteira que grita para mim todos os dias que eu tenho um Deus detalhista o suficiente para me permitir ficar no detalhe, não no excesso. Um Deus que me abençoa nas pequenas coisas. Amém, irmãos? Quem me dá mais 10 minutos? Dá, 1 hora. 4, dá uma olhada aqui, Curando a alma, que é para a gente fechar. Curando a alma. Ô, irmão, fala a verdade aqui, Qual foi a última vez que você teve vontade de fazer isso que esse povo está fazendo aí, Dançar. De verdade. No estacionamento da igreja, por exemplo. Vai ficar mais legal ainda. Imagina. De ter alegria, a leveza da coisa. Eu sei que alguns de nós não têm esse pé de valsa todo, mas dá para dançar na alma, não dá? A celebração, a alegria. Uma coisa que me encantava na época da pandemia da máscara é que alguns irmãos realmente sabiam sorrir com os olhos. Você lembra disso? Você conhece algum que fazia isso? Você olhava para ele, você sabia que estava rindo, irmão. Já tem outro que você, é tipo Lia na Bíblia, os olhos eram tristes, né? Angustiante, aquela coisa vazia, você sabia, amém, Deus foi bom te conhecer, varão. Né? Quase que a gente viu uma estrelinha e uma cruz. Como é sério quando a gente aprende a ter essa liberdade, essa leveza. Eu queria terminar aqui hoje curando a alma. Amém? Quer ver uma coisa interessante? O pregador coloca assim, não morra antes da idade. Olha que frase. Eu coloquei isso aqui, É preciso coragem, a sabedoria do coração para morrer no tempo certo. Não morra antes da hora. Sabe o que é morrer antes da hora? É aquela pessoa dar uma gargalhada gostosa do seu lado e isso ferir seus ouvidos. Sabe o que é morrer antes da hora? É a sua esposa ou seu esposo preparar um bolo maravilhoso e você falar, não gosto desse negócio. Sabe o que é morrer antes da hora? É você levantar, olhar na cama e dizer, não dormi, tudo quebrado, destruído, arrebentado, o olho está assim, nem dormiu. Sabe o que é morrer antes da hora? É o seu neto vir correndo para te abraçar e você só pegar o menino e jogar no chão. Sabe o que é morrer antes da hora? É você chegar no culto, sentar. Você observa como as pessoas sentam nos bancos às vezes. Tem gente que não senta, ele se joga, plá. É o peso de um dia inteiro, de uma vida inteira. Aí ele chega aqui, ele sabe que ele... Ainda bem que está aqui, porque aqui pelo menos tem ressurreição, né? Como é sério, não morra antes do tempo. Eu gosto muito da história de uma velhinha de 86 anos que acordou de manhã, espreguiçou, aí olhou bem no espelho e disse, meu Deus, o que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Olha que tremendo. Esses dias eu li sobre um velho que ele se levantou e disse, hoje eu levantei tão bem que o relógio não despertou, ele aplaudiu. Olha que tremendo, irmão. É a liberdade de ser quem você é. Eu amo uma igreja que sabe sorrir. Aqui é o lugar da liberdade. Eu lembro que eu vi uma cena numa igreja que me deixou inculcado, até hoje eu guardei para mim. Um menininho rindo, brincando, assim, sentado no culto, brincando, aí a mãe vem e diz, não pode rir aqui, aí belisca, o menino chora. Ou seja, chorar pode, rir não. Vai entender. Olha a mensagem que se passa para a criança. Aqui dentro a gente é triste, nosso Deus é triste. Rubem Alves falava, ninguém oferece beleza a Deus. E é verdade. Imagina, ninguém fala assim, olha Senhor, se o Senhor me der a prece que eu tanto quero, eu vou passar a semana lendo poesia para o Senhor. Fernando Pessoa. Se o Senhor me der a prece que eu tanto quero, eu vou fazer aquele bolo que a minha família ama. Ninguém faz isso. Aquela macarronada de domingo, aquele churrasco, imagina, não. A gente fala, se o Senhor me der, eu vou andar de joelhos em cima do caroço de milho. A gente acha que Deus gosta da gente toda arrebentada. Senhor, eu vou te oferecer o pior. Escolhe o pior, Deus. Imagina, parece um Deus sádico, falando, agora eu vou te abençoar, varão. Agora. Irmão, que tipo de Deus é o seu? Abra mão do ídolo carrasco divino. Você precisa lembrar que aquele Deus de Moisés, onde se colocava na montanha, ninguém toque na montanha, com o tempo e a leveza da teologia bíblica, vai ser chamado depois de Pai de Jesus. E quando Jesus vai para a montanha para falar o sermão da montanha, não é tão toque, é todo mundo vai junto. Está a hora de evoluir a sua mente aqui hoje e abraçar o Pai de Jesus. Eu acho tão tremendo que na hora que ele vai orar, Senhor, ensina a gente a orar. Quando vocês forem orar, eu quero que vocês orem com um desejo meu.
O Pai é meu, mas eu deixo vocês dizer que é de vocês. Orem assim, ó, Pai Nosso. É libertação. Olha que bonito que é isso aqui, ó. Tem 3 conceitos essenciais que tem que ser redescoberto com urgência. Equilíbrio, maturidade e escuta atenta. No jogo da vida você acerta sempre isso aí, ó. Equilíbrio, maturidade e a escuta atenta. Por que que a gente aprende com esse tipo de mentalidade? Por uma coisa que é simples, mas ao mesmo tempo extremamente profunda, que é isso aqui, ó. A gente tem que reordenar os desejos. E eu sei que isso aí são só um pouco, esse desejo aí deve ser o de hoje. Tem muito mais, não tem? A gente tem que reordenar os desejos. Daniel Santos escreveu assim, ó: não ore para que Deus se lembre das suas necessidades. Ore para que você não se esqueça das suas urgências. A cura das nossas emoções passa pelo assumir das nossas dores. Só quando a gente busca o remédio é que a gente de verdade lembra que tem uma enfermidade. Ninguém bebe remédio como quem bebe Coca-Cola, não é? É lembrar disso. Todos, olha isso aqui, ó. Todos precisamos de cura. Todos precisamos do Pai. Na Bíblia, Jesus elogia as crianças, não porque elas mantêm uma inocência espiritual, que aí a gente vai ficando adulto e acaba perdendo. Não. Para Jesus, a gente deve ser como as crianças, porque elas não têm vergonha de correr para os braços do Pai quando precisa. Saia daqui hoje com isso. Um líder emocionalmente doente é um perigo, porque ele pode se tornar potencialmente viral. Mas um líder emocionalmente curado é um alívio, é um descanso na loucura, é um refrigério nesses tempos de caos. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você, e nessa oração eu queria te fazer um convite. Eu queria que você orasse de um modo diferente aqui hoje. Eu queria que você orasse, antes de qualquer coisa, em gratidão a Deus. Pode ser? Você tem alguma coisa para agradecer a Deus? Se não tem, vai uma listinha rápida aí. Primeiro, você está vivo. Só de você piscar os olhos e as pálpebras fazerem uma lubrificação natural das córneas, você não fica cego. É uma benção. O leproso perde isso. Bacilo de Hansen mata as tensões nervosas. Ele não pisca, por isso fica cego. Coração aí, bombeando sangue. Os neurônios fazendo todas as conexões de modo que você entende o que eu falo. Mais do que isso, você está perto de gente aqui, ó, pastores que se preocupam com a igreja e trazem conteúdo para a igreja. É muito bom. Agradeça a Deus pelo milagre de estar aqui hoje. O nosso Deus é o Deus de todas as provisões, inclusive provisão de presença. Amém? Obrigado, Senhor. A palavra essa noite é de gratidão, Senhor, gratidão plena por tudo que o Senhor é e faz nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade tão bonita, Senhor, tão poderosa que o Senhor nos concede. Da gente poder pensar, refletir, raciocinar, de algum modo exortar, criticar, provocar. Mas eu sei, Senhor, que cada verbo desse conjugado na vida faz com que a nossa linguagem seja transformada. Que a gente saia daqui essa noite para viver uma novidade de vida, uma espiritualidade plena. Porque te experimenta na vida, Senhor. Nas fúrias do cotidiano, como Ele é. Que saia daqui hoje líderes, homens e mulheres tocados pela Tua graça. Que são curados dos excessos, que são curados de toda essa paranoia, essa neurose que se espalha por tudo quanto é lugar, Pai. Que o pior que há no mundo não encontre espaço nem terra fértil no coração de ninguém aqui. Melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas, melhores maridos, melhores mulheres. A cidade precisa de uma igreja saudável, porque a cidade está doente. Que o Teu Espírito continue falando poderosamente, porque Ele não tem os limites que eu tenho. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.